Eu agradeço o convite aqui da Isa, do Edu Quadrinhos, né? Eu vou palestrar sobre a importância dos fanzines como esteio da publicação amadora e até profissional do Brasil, principalmente nas décadas de 80 e 90, embora atualmente os fanzines ainda atuem não só em quadrinhos, né? Não só com quadrinhos, com várias expressividades artísticas, né? Fotografia, quadrinhos, charts, cartoons, textos, poemas. Eu vou falar um pouco de cada coisa aqui e para o pessoal entender que aonde a gente chegou no Brasil atual, né, século XXI, década de 2020, já na metade dela, né? Nas décadas passadas, no século passado, no final do século passado, os quadrinhos não tiveram sua valorização, né? Foi difícil eles serem valorizados desde a década de 50 em diante. Depois eles retomaram esse valor. O meio acadêmico ajudou eles a saberem, a se tornarem reconhecidamente valorizados. E os fanzines que são mais novos, eles vieram na década de 30 e eles são mais desconhecidos, né? E o valor deles, na verdade, tem a ver com uma posição paratópica na publicação. Eles são revistas publicadas não comercialmente. Então, eles não existem oficialmente. Eles são paralelos às publicações. E eles vêm ajudando a publicação de tudo que for pertinente criativamente do ser humano. Nós temos as redes sociais, o Instagram, por exemplo, que é muito utilizado pelos jovens, mas nas décadas passadas, né, até o início do século 2000, essas redes não existiam ou começaram a existir timidamente com a internet, né? E hoje em dia o Instagram, por exemplo, ele faz um papel similar ao que fazem os fanzines, mas claro, de outra maneira, né? É como uma vitrine que as pessoas publicam para depois tentar ter visualizações e até mesmo publicarem oficialmente, comercialmente, como no Facebook já aconteceu com um quadrinista, com um quadrinho chamado, um personagem chamado Armandinho, né? Acho que vocês já devem ter visto tiras dele, né? Ele começou a publicar no Facebook, depois conseguiu bastante credibilidade, né? E leitores, e aí ele publicou também em volumes de papel, né? Publicou impressos, né? Álbuns. E hoje em dia ele continua publicando e tem Instagram e todos os outros tantos de fanzineiros, aliás, de quadrinistas publicando no mundo todo, né? No Brasil principalmente com a vitrine do Instagram, mas os fanzines continuam, né? Bom, vamos lá. Então, é uma palestra de reconhecimento acerca dos fanzines, do conceito histórico, amostragem e influência como publicações alternativas e paratópicas em geral, em especial de histórias em quadrinhos, principalmente no Brasil, quando nas décadas de 80 e 90 os zines serviram como esteio aos amantes e profissionais dos quadrinhos, né? Aqui só tem um desenho para vocês, uma foto para vocês perceberem como correu a publicação no Brasil. Claro que eu não tenho todos os anos aqui, eu peguei uma estimativa desde quando eu era garoto, né? Então essa biruteia aqui é da década de 70, então os gibis da década de 50, 60 eram até grandes, no formato desse Batman aqui, que é um formatão. Depois começaram a ter os formatinhos, e década de 70 também publicaram gibis de super-heróis, né, como esse. Depois, na década de 80, praticamente, a gente veio a conhecer os fanzines, né? Eles já existiam no Brasil desde 65, mas não com essa nomenclatura e de outra maneira. Mas esse Barata Quadrinhos é um fanzine. E o último ali, grandão, é um álbum de quadrinhos europeu. Só para a gente saber aqui alguns tipos, formatos e possibilidades de quadrinhos que existem ou existiram no Brasil, né? Então, aqui, se vocês pegarem, os 3 que estamos aqui elencados, né, são estrangeiros, publicados no Brasil, menos o Iragael, esse da esquerda, ele foi ser publicado depois, mas ele é francês. Agora, Biruteia, Hanna-Barbera, Walt Disney, é tudo material estrangeiro, né? Exceto a Turma da Mônica, que eu não pus aqui, porque todos conhecemos, né? E super-heróis que são norte-americanos, né? Bom, o que se percebe, o pouco que se percebe é que o grau de dificuldade que incidiu aos quadrinistas, amadores ou profissionais, da área de histórias em quadrinhos no Brasil em décadas passadas, né?
Anteriormente ao ano 2000, principalmente, superado pela publicação alternativa independente, foi superado pelos fanzines, que não se ativeram só as HQs, mas elas trouxeram muito da publicação de quadrinhos brasileiros, de autores brasileiros, a maioria amador, mas alguns profissionais, como o Shimamoto, por exemplo, o Flávio Colim, que publicavam também em fanzines. Esse Nata dos quadrinhos, essa foto aí, é um dos fanzines que existiam nas décadas de 80, 90 e que traziam publicações independentes, mesclando amadores com profissionais, né? Então, essa apresentação ratifica a importância dos fanzines nacionais nas décadas de 80 e 90 para as histórias em quadrinhos e as autorias brasileiras e o seu desenvolvimento à atualidade, né? Mas, claro que os quadrinhos são importantes como expressividades artísticas e eles vêm junto da esteira da imagem, do potencial da imagem, né? Então, a imagem é informação. Esse quadrinho que vocês veem aí não foi um quadrinho feito para leitura, de entretenimento. Ele foi, na verdade, um contrato firmado entre os colonizadores ingleses quando chegaram e aportaram na Oceania, né? Então, o continente onde tem a Austrália e outros países. Eles aportaram, e para evitar um massacre entre ambos, entre colonos estrangeiros e os nativos, eles firmaram esse contrato em quadrinhos. Então, você vê que na segunda sequência eles se cumprimentam, na terceira tem o desenho de um enforcado. Na verdade, está narrando que se um nativo matar um branco, ele vai ser enforcado. E no último, o quarto, narra que se um branco atirar num nativo e matá-lo, o branco vai ser enforcado. Então, é um contrato em quadrinhos de manutenção da paz que existiu realmente, né? E eu não lembro agora se é no final do século XVII ou XVIII, deve ter sido nesse período. Eu vou pular alguns aqui para a gente não se ater e não perder muito tempo, mas só para vocês saberem, né? Os quadrinhos, eles vêm na esteira da expressividade humana, tanto do desenho, como também ajudou a desenvolver a escrita, né? E ao mesmo tempo, porque aqui nós temos a pintura rupestre, os pictogramas, os ideogramas, que são a escrita chinesa, os japoneses também leem ideogramas, mas também leem fonemas, e nós lemos fonemas, né? E os ideogramas se aproximam dos quadrinhos, né? Mas a nomenclatura dos quadrinhos também ela é variada no mundo todo. Nós temos os gibis, que são as revistas que as publicam no Brasil, e nós temos as diferenças das HQs, que são os quadrinhos para os cartoons, para as charges. Nós temos no Japão o mangá, fumete, que é uma fumacinha, que significa fumacinha, fumacinhas, né? Na Itália, que é o nome dos quadrinhos, quando você vai se referir a quadrinhos. Banda desenhada ou banda desenhada na França, que se refere a tiras em quadrinhos, que é sinônimo de história em quadrinhos para nós, para os franceses e portugueses. Comics nos Estados Unidos, historieta na Argentina, na América Latina, né, espanhola, e TBO na Espanha, e por aí vai, né? Então, são vários nomes que temos para os quadrinhos. E eles são comerciais, são autorais, ou seja, tem quadrinho industrial, assim como tem filmes industriais, né, só de entretenimento, e como temos filmes autorais com diretores que são autores, né? E livros também, nós temos muitos livros autorais, né? A maioria dos livros é autoral, menos os livros de escritor fantasma, né? Esses livros de autoajuda e outros que são escritos por funcionários de empresas para vender. Aí também são os livros comerciais, que também existem. Nos quadrinhos, foi muito difícil perceber-se isso, né? Até a década de 80, ainda não se percebia a autoralidade nos quadrinhos no continente americano, né? A Europa já tinha essa distinção, tanto que a maior parte dos quadrinhos lá eram vendidos como álbuns e com autores, geralmente, dois autores, um roteirista, um desenhista, ou às vezes apenas um que fazia tudo, né? Então, essa noção de autoralidade já tinha lá na França e em alguns países europeus. Mas nos Estados Unidos e no Brasil isso foi muito difícil. Will Eisner foi um dos poucos norte-americanos que tentaram e conseguiram furar isso, mostrando que o quadrinho também podia ser vendido em livrarias, né? Isso na década de 80. E também tem quadrinhos para criança, para jovem, para adulto. Ele tem nessa distinção e tem também para os três, né? E tem gêneros narrativos como livros e filmes da mesma maneira, forma de linguagem qualquer, como outra qualquer, né? Literatura, cinema, pintura, música. E os quadrinhos também podem estar nos fanzines, né? E aí o nosso foco, na verdade, tem a ver com os fanzines, né? E a importância que eles deram e dão
a publicação dos quadrinhos. Aqui é só para vocês saberem que temos os cartoons, né, que são desenhos universais, as charges, que são desenhos temporais, né, eles duram de acordo com aquele período da notícia, do fato, né, e também até HQs chargísticas, como a do Paulo Caruso, um dos grandes quadrinistas brasileiros já falecido, que trabalhou até no Roda Viva da TV Cultura. Ele é irmão do Chico Caruso, os dois são gêmeos e quadrinistas, né? E ele fazia essas charges em quadrinhos também. E aí nós temos autores brasileiros, alguns renomados e outros desconhecidos. O Antônio Éder é conhecido na área dos quadrinhos independentes, dos quadrinhos brasileiros e dos quadrinhos autorais. Ele chegou a fazer essa série de quadrinhos palindrômicos, né, que você lê de trás para frente ou de frente para trás, é a mesma estrutura. E nós temos outras tiras de quadrinhos de outros autores, né, que brincam também com a quarta parede, com a metalinguagem, né, e por aí vai. Alguns quadrinhos foram e só foram publicados em fanzines, como, por exemplo, esse Ecossistema, do Edgar Guimarães e do Flávio Calazans. É um quadrinho que não é linear, né? Você vê que por cima você tem uma direção e por baixo você tem outra direção, todas elas levando para o centro, que é a morte do ser humano depois dele se contaminar ou comendo através da poluição ou bebendo através da poluição. Bem, isso aqui é um quadrinho que circulou nos fanzines, né? Aqui nós temos quadrinhos que circulam independentemente, são autorais, outros que circularam nos gibis, nos quadrinhos da década de 70, 80 e 90, como os de super-heróis, por exemplo. Vou pular aqui para vocês verem, ó, essas imagens aqui. Eu comprei alguns quando era garoto, eu tinha 7 anos de idade, em 1974. Mortadelo e Salaminho ali, na cabeça e à esquerda, foi um dos primeiros que eu comprei. E outros quadrinhos que vocês veem aí, a maioria é quadrinho comercial. Todos eles aí são comerciais. Alguns são industriais, né, de caráter industrial, que eu falo assim, existe uma indústria muito grande por detrás, como os de super-heróis, por exemplo, e outros são mais autorais, como esse Maus, que é um quadrinho autobiográfico sobre o pai do autor, que foi um preso da época do nazismo, né? Ele foi um judeu que escapou vivo e contou a história aí para o filho, que contou essa história através do álbum Maus, né? E aí nós temos os fanzines, né? Então, essas capas que vocês veem aí, a primeira delas, à esquerda, Quadrinhos Independentes, é um informativo que era um fanzine sobre a divulgação de fanzines. O segundo, Quadritos, é uma da série de fanzines que existiam e existem até hoje, mas vem da década de 80. Matrix foi um fanzine que saíram 2 números, e o Gibiozine é um fanzine educacional gratuito, de distribuição gratuita, né? Eu vou explicar um pouco depois de alguns deles, mas eu vou correr aqui com essas explanações para vocês entenderem melhor a situação. Então, assim, histórias em quadrinhos são artes publicadas em mídias autorais ou comerciais. Hipergênero, de onde derivam tiras, cartoon, charges, podem ser autorais, comerciais. Destinam-se às 3 faixas etárias, como eu falei, são de diversos temas, como literatura e cinema também o são, né, e podem ser publicados como gibis ou álbuns, ou pela internet atualmente. De modo similar, os fanzines, também chamados de zines, são mídias essenciais, fontes plurívocas, multiculturais e interdisciplinares de informação imagética, podem ser utilizados como ampliação de conhecimento, impulso à criatividade a todas as fases etárias e também podem ser zines de quadrinhos. Então, o fanzine é uma revista manufaturada independente do circuito comercial de publicações, que foi desenvolvida a partir da década de 30 nos Estados Unidos por fãs da literatura da ficção científica, que os publicava como boletins mimeografados com seus contos de ficção científica, né? Então, os fanzines e suas derivativas, como biographic zines e artzines, são revistas independentes, criativas, manufaturadas, que trazem suas páginas, textos, artigos, crônicas, libelos, biografias, poesias, ilustrações, cartoons, quadrinhos, etc., podendo ser criados autoralmente como uma arte interdisciplinar, experimental e autoeducativa. Então, aqui, ó, no Brasil dos anos 80 e 90, os fanzines serviram de esteio às publicações de amantes e amadores e profissionais de quadrinhos. Os fanzines têm sido imprescindíveis, especialmente nas décadas de 80 e 90, quando deram vez aos autores de quadrinhos, amadores ou profissionais. E assim, se as histórias em quadrinhos no Brasil foram mais valorizadas,
valorizadas, principalmente nas últimas 2 ou 3 décadas, o mesmo está começando a acontecer com os invisíveis e paratópicos fanzines. Antes de dar continuidade, algumas questões aqui dos quadrinhos para a gente se reportar, né, ao histórico. Então, assim, os quadrinhos no mundo têm sido valorizados desde as décadas de 60 e 70, mas na década de 50, o livro Seduction of the Innocent, do Frederick Werther, um psiquiatra norte-americano, na verdade europeu, mas que se naturalizou norte-americano, né? Ele teve alguns erros lá de concepção em que todo adolescente, todo jovem que lia quadrinhos se tornava violento, então era perigoso. Mas isso, na verdade, incidiu nos quadrinhos de violência, de terror, e ficou nisso, e aí isso se espalhou pelo mundo como se o quadrinho fosse uma praga. E aí outros problemas advieram disso, mas depois, na década de 60 e 70, Humberto Eco e outros autores começaram a pesquisar quadrinhos. No Brasil, por exemplo, o Álvaro de Moya compilou uma obra chamada Shazam, com autores, desde o Gaiarsa, que era um psiquiatra brasileiro, até mesmo o Jô Soares, bem como o Álvaro de Moya e outros escreveram artigos valorizando os quadrinhos, né? E aí vocês têm a Sônia Luí, tem o Valdomiro Vergueiro e muitos outros que começaram a dar voz e vazão à importância dos quadrinhos até hoje. Então, esses livros, aqueles mais antigos, esses mais atuais, eles foram trazendo o quadrinho na sua ética, estética e na sua valorização artística para o Brasil, né? E para o mundo, porque nós temos as jornadas internacionais de quadrinhos na USP todo ano, vamos ter uma agora em agosto, que também falam da importância dos quadrinhos, né? Agora, na década de 80 e 90, a maior parte dos gibis que saíam em bancas, isso eu me lembro muito bem, eram gibis estrangeiros publicados, traduzidos aqui, ou quando de terror ou de humor, como o Circo, Piratas ou Calafrio, eram de autores brasileiros. Mas tirando esses e as tiras de jornais, todo o restante era estrangeiro, né? Então, essa era a problemática dos gibis. Aqui vocês veem na década de 70, esses gibis, eu tenho eles todos porque eu comprava quando era garoto, sem saber o que era brasileiro ou não. Kras, Gabola, Vaca Voadora são gibis que eram brasileiros. Todo o restante aí era estrangeiro. Os Duendes Smurfs e o Taka Takata é europeu. Super Mouse, o gibi Heróis da TV, norte-americanos. Mas o Gabola, a Kras e a Vaca Voadora não se sustentaram. Foram extintos depois de alguns números. Então, continuou-se a dificuldade de ter quadrinho brasileiro sendo publicado no Brasil, né? Aí vem os super-heróis, né? Também, que ganharam muito terreno. Vou pular alguns aqui para não perder tempo, para falar do quadrinho, do fanzine. Aqui nós estamos... aqui fala um pouco do quadrinho poético. Esse quadrinho poético, ele foi difundido nos fanzines, né? E aí que está o interessante. Esse quadrinho especial é do Will Eisner, ele é um quadrinho poético também, ele sai do padrão do quadrinho tradicional, foi quando o Will Eisner, desde o livro Contos, Um Contrato com Deus, que ele publicou em formato de livro, aí ele publicou outros livros em formato de quadrinhos também, e deu certo lá nos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos e o Brasil sofriam do mesmo problema de desvalorização dos quadrinhos, que para eles o quadrinho era algo descartável, né? E não é bem assim como a gente tem visto. Aí nós temos uns autores que trabalham também nesse meio do campo, assim, entre quadrinhos e fanzines, né? Desde o ano 2000, novos pesquisadores em contínuo trabalho, então, ampliaram os estudos que vinham desde o final do século XX, enquanto cada vez mais a área dos quadrinhos transparecia na educação em todos os níveis, abarcando desde TCCs, dissertações, teses, eventos acadêmicos. Agora começa a acontecer isso com os fanzines. Essa foto aí que vocês veem, todos os itens que estão aí são fanzines, né? E essa foto aqui traz um pouco dos fanzines também. O que são os fanzines? São essas publicações que a própria pessoa, ou uma dupla, ou um grupo, resolve fazer por conta própria. Ou xerocopiado, fotocopiado, né? Ou impresso em casa, ou impresso em gráficas também, né? E alguns deles são de quadrinhos e outros não. Para quem não conhece o conceito do fanzine, vem do inglês, né? O termo norte-americano é um neologismo que aglutinou a palavra fan, de fanático, com magazine. Só que, em vez de ficar fan magazine, o autor dessa ideia, que foi um enxadrista norte-americano e também membro de um respeitável clube de leitores e de escritores
amadores de ficção científica na década de 30 e 40 nos Estados Unidos, recriou o termo juntando fan com zine e retirando maga, que é uma revista, um magazine, né? E aí virou fanzine, né? E o fanzine virou esse neologismo, que é uma revista escrita por pessoas que admiram qualquer coisa, esporte, música, quadrinhos, etc., né? Então, esse é o interessante do fanzine. No Brasil, o primeiro pesquisador pioneiro a fazer isso, a fazer uma pesquisa sobre fanzines, foi o Henrique Magalhães, cuja dissertação de mestrado em 1985 rendeu esse livro da série que é fanzine, e ele explora e resume o que é um fanzine, quer dizer, do inglês Fanatic Magazine, que são boletins de clubes de fãs ou publicações de indivíduos voltados à divulgação de determinada expressão artística ou hobby, veículos amadores, sem fins lucrativos, que visam a troca de ideias, investigação ou promoção de objeto de culto. O espírito zineiro é esse, né? Então, se alguém quiser fazer um zine, é por aí. Mas se alguém pensar em fazer um zine e dizer, não, eu vou ficar rico com fanzine, aí ele simplesmente tira a palavra fanzine e coloca revista ou livro, porque oficialmente é um livro ou uma revista que supostamente vai deixá-lo rico. O fanzine, ele não está no métier ou no sistema comercial, ele foge desse sistema pelo simples aspecto ético-estético dele, né? Ele tem essa função que é uma função catalisadora da mente, né? Do ideário da mente, sem vínculo nenhum com o sistema comercial. Essa é a importância da criação desse objeto revista, essa mídia, cujo nome veio depois, né? Porque é uma mídia que na década de 30 foi elaborada por fãs da literatura, da ficção científica, que também escreviam contos e trocavam entre eles através do mimeógrafo. Eles mimeografavam seus contos e isso era uma espécie de boletim que eles passavam de mão em mão ou pelo correio. Então, isso era o início do fanzine sem esse nome. Eram boletins. Foi na década de 40 que ele foi rebatizado de boletim para Fan Magazine e aí fanzine, né? Foi essa a mudança conceitual do fanzine, mas o ideário continuava o mesmo, eram fãs criando algo fora de um sistema comercial, mas dentro do sistema cultural do qual eles fazem parte, né? Que seria a escrita, no caso da literatura, da ficção científica, e depois vieram os quadrinhos. Então, os fanzines são produtos culturais, acima de tudo, contraculturais, no sentido de serem a parte desse sistema estabelecido comercial, e aí eles são chamados de paratópicos. Paratópico porque eles estão em paralelo, para de paralelo, e topos, lugar. Os fanzines existem em paralelo a uma situação social e também local. Social no sentido de um ser humano que cria algo que tem as suas ideias lá impressas, e o local é que essa revista independente dele está ali em paralelo àquela que é vendida oficialmente. Essa é a situação paratópica do fanzine, né? Então, eu já expliquei aqui o conceito que a Zavan retirou do Manguinot, emprestado da linguagem, para dizer o que é um fanzine e como ele se porta paratopicamente na sociedade. Então, os fanzineiros são criativos, não é uma profissão, mas eles se obrigam a criá-los por uma urgência interna maior, eles criam um tipo de revistas que existem na sociedade sem que tenham lugar fixo oficial, ao mesmo tempo são atinentes a todos os temas possíveis, com formatos variados, muitas vezes de forma artesanal ou semi-artesanal, apenas precisando de uma fotocopiadora e impressora. Podem ser manufaturados em edições limitadas, caprichadas, e os seus produtores artistas experimentam materiais distintos de papéis, ou usam nas diagramações, e os zines podem ter artigos, resenhas, críticas, ou trazer expressões artísticas, como histórias em quadrinhos, poesias, ilustrações, contos e uma mescla de arte e texto. E atualmente começam a ser reconhecidos e utilizados na educação, né? Então, só para vocês verem aqui a minha organização, eu vou pular muita coisa, mas vocês ficam sabendo como é que foi a minha pesquisa do pós-doutoramento, que enfatizou os fanzines de arte. Para eu chegar nisso, eu coloquei um pouco do breve histórico oficial, não o oficial desde 1930 do fanzine, e também o espírito, digamos, independentes de quem quer fazer um fanzine. Também existem temas e tipos de fanzines diferentes, com vários formatos. Existem as fanzinotecas, exposições e feiras de publicações independentes. Os fanzines já estão na educação e existem os zines artísticos, né? Então, é isso mais ou menos. Eu vou cortando aqui para não me estender demais. Aqui são
momentos da história do fanzine, que eu coloco, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Oficialmente, o fanzine vem de 1930. O primeiro fanzine seria o The Comet, que é esse à esquerda. Porém, Jerry Siegel e Joe Shuster, criadores do Superman, antes de criarem o personagem Superman, criaram um conto chamado O Reino do Superman, que era um vilão que dominava um planeta. E esse conto foi publicado num fanzine de 1933 chamado Science Fiction. Então, dos primeiros fanzineiros no mundo, 2 deles se tornaram conhecidos por terem criado, depois, derivado desse reino de Superman, o personagem Superman. Então, é muito interessante saber essa relação, né? Onde se criam as coisas? Muitas vezes se criam fora do sistema comercial. Depois ele é comprado, né? A editora comprou o Superman por uma bagatela de uma centena ou 2 de dólares, e aí eles quase morreram de fome, mas, na verdade, no fim, foram ajudados pelos quadrinistas que ganharam uma causa para DC pagar uma aposentadoria para ambos. Mas a história foi basicamente essa, né? E outros quadrinistas que já estavam atuando no ramo, como, por exemplo, um que criou o Nova. Ele criou o Black Nova num fanzine, a editora Marvel gostou, comprou dele, virou oficialmente o Nova e saiu do fanzine. Então, isso acontece. Aqui vocês têm as máquinas, né? Antigo mimeógrafo que eu nunca vi na minha vida, o da esquerda. O da direita é o que mais a gente vê, é o mais comum. E uma máquina impressora fotocopiadora, né? Na verdade. E aí, um pouco mais dos fanzines historicamente. O primeiro fanzine punk do mundo, o Sniffing Glue. Aliás, o punk e o rock ajudaram a disseminar os fanzines no mundo todo, na década de 60 e 70, graças aos shows e a divulgação, entrevista, enfim, vários, até os quadrinistas underground, né? Aqui no Brasil, os irmãos Paulo e Chico Caruso, Luiz G., Laerte e alguns outros se juntaram e fizeram a revista independente Balão. E Laerte muitas vezes se refere ao Balão como se fosse um fanzine mesmo, que foi na década de 70, quando eles criaram esse fanzine de quadrinhos, né? E aí vocês podem perceber esse início dos quadrinhos sendo publicados como fanzines, né? Dentro de fanzines no Brasil. Por exemplo, essa Barata, eu fiz a capa, participei dela, era um fanzine cooperativo, então todo mundo pagava uma cota para poder imprimir da forma mais barata que pudesse. O QI, que é um fanzine chamado Quadrinhos Independentes, até hoje ele existe, já está no número 190 e tanto. E agora você tem a versão ainda impressa dele, para quem assina, e quem não quer assinar tem gratuitamente pela internet no site Marca de Fantasia. Ele traz divulgação de fanzines, de quadrinhos, entrevistas, matérias, cartoons, quadrinhos, etc. É um fanzine típico, né? No Brasil, nós temos a data de 12 de outubro de 1965, estipulada como Dia Nacional do Fanzine, desde 2012. Foi dessa data que eu ajudei a estipular. Na verdade, fui eu que dei essa data. A data não foi minha, ela foi por causa do Ficção. O Ficção é um fanzine criado pelo Edson Rontani, de Piracicaba. Foi o primeiro fanzine, um fanzine, digamos assim, que teve uma sequencialização, cujo autor chegou a difundi-lo bravamente pelo Brasil, fazendo ele mesmo no seu mimeógrafo, chegou a ser divulgado até nas revistas da editora Ebal, né? Então, o Ficção era um boletim de intercâmbio ciência e ficção Alex Raymond, do Edson Rontani, que foi publicado em 12 de outubro de 1965. E aí, em 2012, após a fanzinada da Tina Kurtz, eu soube que havia o Dia Mundial do Fanzine e eu resolvi deliberar o dia, então, como Dia Nacional do Fanzine, com a data, graças ao Edson Rontani, né? Mas esse almanaque de fanzines que foi lançado no final da década de 80, ele traz o que eles receberam de fanzines no Brasil todo, de norte a sul, leste e oeste. A maior parte dos fanzines era de quadrinhos, como vocês podem ver nessas 2 páginas. Então, o Brasil produzia uma quantidade homérica de fanzines naquele período, e a mais da metade era de quadrinhos. Por quê? Porque o fanzine servia de esteio para publicações de quadrinistas que queriam publicar e não havia como publicar, já que o mercado era saturado pela publicação estrangeira, né? Basicamente isso, né? Então, os quadrinhos, eles são ousados, eles trazem experimentações gráficas. Aqui vocês têm uma foto de alguns dos fanzines da década de 80 e 90, a maior parte preto e branco, obviamente, em tamanho A5, que é o Xerox dobrado ao meio, ou às vezes em A4, que é esse especial do Casai. Todos esses são fanzines, ou em geral publicados por um fã editor, ou
por amigos que se juntam, né? Então, você recebia uma carta, convite de um editor para pedindo um quadrinho seu de 5 páginas, de 4 páginas, você mandava e era publicado num desses fanzines, depois você ganhava um exemplar, né? E aí os fanzines são de vários temas, né? Vocês estão vendo aí. A pobreza do Brasil, a Democognito é sobre a liberdade humana, enfim, por aí vai. Ficção científica, o hiperespaço. Caleidoscópio Zine, que é uma mistura de filosofia, religião, ciência e artes. Drowned Z, à esquerda, que é de rock. O Mídia Xerox, que é um fanzine sobre fanzines. E aí começaram a ter fanzines também com capas coloridas e até alguns com ousadias de cores também, a partir do barateamento das máquinas de Xerox na década de 2000 em diante, né? E a internet, né? Mas a internet ajudou um pouco, mas teve um problema de diminuição de publicação de fanzines na época da internet. Vou pular aqui para vocês saberem isso aqui melhor. Então, aqui, ó, nós temos esse aqui. O André Diniz, que mora em Portugal atualmente, já famoso, publicando quadrinhos no mundo todo. Esse O Idiota, que é baseado em Dostoiévski, por exemplo, já tem publicação em várias línguas, né? Mas antes ele publicava quadrinhos dele mesmo, fazendo fanzines, inclusive o Informal, que é esse fanzine junto com o Antônio Éder, se não me engano, e o Nona Arte, que é o primeiro, digamos assim, dos primeiras tentativas online de um quadrinho ou de uma revista digital ou de um fanzine digital. As pessoas mandavam seus quadrinhos em PDF e ele publicava e você podia baixar e ler. Isso foi no final da década de 90 para 2000, quando você podia usar a internet de madrugada, que seria mais barato, durante o dia seria caríssimo. Então, teve essa possibilidade, porque final da década de 90 para 2000, o Brasil, o mundo, começou a largar as mídias antigas, como o disco, o LP, long play, e trocar tudo por mídia digital, né? E aí o fanzine também começou a tentar enveredar pela internet, né? E aí diminuiu um pouco a publicação em papel, mas depois, atualmente, ele recrudesceu com muita força. Na atualidade, o fanzine é considerado como um status de arte também, concepção que ainda não havia naquele período, né? Então, tem essa questão. Aqui, o Quarto Mundo foi um outro grupo que publicava quadrinhos como revistas independentes, e a maior parte com impressão muito boa, muitas vezes preto e branco, capa colorida. Não eram fanzines, mas tinham digamos assim, o mesmo caminho que o fanzinato. Eles publicavam tiragens pequenas, se juntavam em grupo e tentavam, em eventos, vender os seus fanzines que vinham de vários lugares, de regiões e estados do Brasil, né? Então, muitos deles eram também fanzineiros, né? Mas para vocês conhecerem que houve esse período aí, com esse grau de dificuldade, tentando ser suplantado pelos quadrinistas independentes, né? E atualmente tem os fanzines pela internet, como esse Múltiplo. Não tem quase versão impressa dele, você recebe por e-mail, né? Eu fiz outras versões também, eu fiz versão de CDzine, fita cassete-zine, mas é um outro histórico naquele período. E aí temos os blogs que estão em desuso, porque agora temos a Instagram e outros no lugar, né? Mas os blogs, eles serviram também um período como se fosse uma contraparte do fanzine digital. A Nina Flores, por exemplo, fazia fanzines impressos, xerocados, e depois teve uma fase que ela entrou na internet enveredando por esse caminho de um blogzine, digamos assim. Aí existem outros zines atualmente, que são HQ-furismos. HQ-furismo é uma nova possibilidade temática de quadrinhos, que são quadrinhos de uma página só com aforismos, né, criados pelo Edgar Franco, o Ciberpagé, e a Daniele Barros. E também publicados inicialmente em fanzines, como o Café Filosófico, que é um fanzine escolar, né, é do Instituto Federal de Macaé. É um projeto interdisciplinar pelo Beralto, que é um funcionário público de lá, que também é fanzineiro e quadrinista, né? Então, assim, só para dizer que tem a fanzinada, que eu mencionei hoje, da Tina Curtis, que é um evento anual que ela faz algumas vezes por ano em alguns lugares no Brasil, valorizando os fanzines, né? Existiam exposições de fanzines no mundo todo, ainda existem algumas, mas essa não existe mais na Espanha, né? Essa que existiu no Brasil, da mesma moça lá do blogzine, do blog Nina Flores, ela fez uma exposição também, e tem
Teve a Ugra Press, que chegou a fazer 3 eventos de fanzines na primeira década de 2000, e outros países como o Canadá, o Canzine, que fazem eventos anuais de fanzines, né? E alguns locais que são fanzinotecas, como a Fanzinoteca Mutação do Rio Grande, a Fanzinoteca de Macaé, que traz esses projetos PIB, que eu acabei de falar agora há pouco do Beralto, que é um projeto de fanzine interdisciplinar com os alunos daquele Instituto Federal, né? A Tina Kurtz, com a fanzinada e também homenageada com uma sessão de fanzinoteca dentro da Fanzinoteca de Barueri, né? Outros locais que são virtuais também, como a Biblioteca Zine, digamos assim, do Henrique Magalhães, marca de fantasia, no final eu falo um pouco mais dela. Lá em Coimbra, em Portugal, tem a Fanzinoteca Física também. Em Miami, na Universidade de Miami, tem uma coleção especial de fanzines. Na Itália tem uma fanzinoteca também, que é importantíssima. Na França tem a La Fanzinoteca, que para mim deve ser a maior fanzinoteca do mundo, com mais de 60 mil fanzines, né? Ano passado inauguraram, dentro do Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, dentro da Gibiteca, que lá existe uma fanzinoteca também. E o Ciberpaginância, que é um evento que tem anualmente em Goiânia, pela Federal de Goiás, e o Ciberpagé, que é o professor Edgar Franco, de mídias e hipermídia, enfim, mídia e tecnologia, ele também criou esse evento e nós participamos lá e fazemos também a exposição de fanzines anualmente, e outros que tem pelo mundo afora, em Miami, no Canadá, até em países asiáticos, em Goiás, em São Paulo vai ter a Feira Motim agora, recentemente. E aí a divulgação de fanzines nesses eventos. Fanzines e educação, que eu acabei de mostrar alguns para vocês, isso aqui é da Federal de São Carlos, com alunos de cursos interdisciplinares de licenciatura, né? Biographic Zine, foi criado pelo professor Elídio Santos Neto, que traz em pauta a questão de um fanzine autobiográfico, né? Artigos sobre fanzines, mundo afora, projeto de fanzine com a EJA, por exemplo, com o ensino de jovens e adultos, fanzines sustentando pessoas que querem trabalhar e viver num país que os deixa minguar, né? Então, aqui dentro do prédio Ouvidor 63, que é um prédio de ocupação, tem o Roger Bidizos com uma pequena fanzinoteca e sempre dando cursos e oficinas lá, e outras pessoas trabalhando com outras modalidades artísticas. Sites estrangeiros como o da Universidade Barnardine, que é uma universidade criada no final de 1800 para mulheres e por mulheres, que tem no seu site cursos de fanzines e também o nome de todos os países que têm fanzinotecas físicas e virtuais, né, que é bem interessante. Um professor de literatura norte-americano expondo a importância dos fanzines de estarem na biblioteca para que eles não sumam, porque eles registram momentos importantes da sociedade, né? Então, isso é importante de ter também. Enfim, os zines como Arte, que eu falei para vocês no começo, que publicavam quadrinhos e hoje também podem publicar ainda quadrinhos autorais, artísticos. Eu sou um dos que desenvolveu o quadrinho poético fantástico ou poético fantástico filosófico no Brasil no final da década de 90 em diante, meados de 80 em diante, na verdade, e que se desenvolveu nos quadrinhos, nos fanzines brasileiros, né? E fanzines como arte também, que o Rodrigo Okuyama, que agora mora no Japão, faz seus fanzines artísticos, o Márcio Snook faz seus microzines que ele vende nas feiras e nos eventos também, esse norte-americano que faz zines pop-up, que são zines artísticos bem complexos em sua diagramação e montagem, né? O Walter do Carmo, que faz fanzines artísticos, as fanzineiras que debulham nos fanzines no Brasil, no mundo e no Brasil, né? Porque aqui são brasileiras, e aqui são estrangeiras que fizeram fanzines em formato de pizza, por exemplo, a Daniele Barros, que é uma bióloga que é fanzineira também, a Nick, que também faz fanzines experimentais e de tiras, né? E até eu cheguei a dar uma disciplina de fanzines de arte na UFG quando eu fiz pós-doc com essas resultantes e exposições, né? E artigos também, teses de doutorado como a da Ana Basaglia, né? Filmes que falam de fanzine como Demócritus, que é importantíssimo, né? Aqui eu tenho que falar, porque esse filme está na internet e é sobre um movimento que existiu das mulheres na década de 90, as girls, que como contestação, né,
com relação ao seu, enfim, as questões femininas, né, as questões de embate ou de violência contra a mulher, etc., elas fizeram fanzines também, né, e esse filme retrata, a partir de um livro ficcional, uma mãe que foi do grupo Girlzines, cuja filha, agora na escola, faz um fanzine também denunciando assédios e até estupro na escola. Agora, na tradução, aqui vocês estão vendo o zine, né? O Brasil, como ele tem pessoas que não acham que o brasileiro não pensa, o tradutor foi escrever no Netflix, e em vez de escrever que esse filme retrata sobre uma pessoa que faz um zine anônimo, escreveu que é uma pessoa que faz um texto anônimo. Ora, se ele não sabe o que é zine, vá pesquisar. E se ele acha que o cidadão é burro, pense um pouco melhor. O cidadão pode ser instigado a pesquisar o que é um zine. Então, eu coloquei para vocês em inglês, mas a versão em português, na tradução, veio com esse texto no lugar de zine, eu quis mostrar aqui para vocês saberem disso, né? Isso, eu assisti o filme, é bem interessante, vale a pena. E livros que vocês podem baixar na internet gratuitamente. Pessoas que trabalham com zines na prisão, na Fundação Casa, a Tina Curtis foi uma das que trabalhou, eles narram como que tem sido trabalhar com esse livro aqui que está disponível gratuitamente. Eu tenho um zine de 8 páginas, que chama Fanzinário, que resume isso tudo que eu falei para vocês. Existem vídeos na internet sobre documentários sobre fanzines também. Existem outros livros, esse que eu co-organizei com o Henrique Magalhães, com 14 artigos, 18 autores falando sobre fanzines, e vocês podem baixar tudo isso gratuitamente no site Marca de Fantasia do Henrique Magalhães, que traz não só meus trabalhos, mas trabalhos de centenas de autores e pesquisadores do Brasil e até provavelmente de alguns estrangeiros. Agora, quem quer fazer fanzine, pode fazer no papel e também publicar online, como esses sites, essas plataformas que simulam folheamento de revista, né? Então, vale a pena também conhecer. Então, finalizando, aqui se delimita a importância dos paratópicos zines, publicações essenciais, que servem como esteio aos amantes profissionais que queiram se expressar livremente como gibis, sem o peso de visar lucro ou concorrência, no caso dos zines, eles não são vendidos para isso, né? E aí, como as HQs foram mais valorizadas desde os anos 2000 e os fanzines vêm sofrendo mutações, atualmente voltam ao papel, os fanzines, e além de serem vias para a expressão artística, começam a ser muito utilizados na educação em geral, interdisciplinarmente, como são os quadrinhos. Uma das artes são expressadas nos fanzines, nos biográficos zines ou artesines. Por fim, os zines têm servido de esteio às publicações em quadrinhos no Brasil, particularmente desde as décadas de 80 e 90. No mundo todo, né? Mas no Brasil serviu como um exemplo grande do que eu falei, já que era difícil um quadrinista publicar aqui, né? Então, aqui tem mais alguns exemplos de fanzines, como o Gibilândia, o Maturi, e quem quiser assistir, eu tenho um canal chamado Gazine, que eu falo sobre tudo isso aí. 1 ou 2 por mês, eu faço um vídeo elencando algum fato interessante ou importante sobre o histórico conceitual do que vem acontecendo no universo dos fanzines e afins. Referências e agradeço. Deve ter passado o tempo, mas eu achei que valia a pena continuar até o fim. Faz mal que o Flávio atrasou, não, porque isso é gravado, né, Thaisa? Depois vai ser disponibilizado, não é isso? Eu vou postar no YouTube, então vai dar para assistir. Foi ótima apresentação, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Cara, eu queria te agradecer pela quantidade de conhecimento que você proporcionou. E eu sou um pouquinho mais velho que você, né? Eu sou de 67, estamos quase empatados. Quase empatados. Quase empatados. Então, o que você mostrou, muitas das coisas, eu ainda tenho aqui em casa guardado. Acredito, eu também fiz isso. O que eu consegui, eu mantive. Então, inclusive, aquele gibi com Tarzan na capa, eu tenho até que hoje que o pessoal fica me perguntando, poxa, professor, quantos gibis o senhor tem? Eu falo que só tem um, que é aquele, né? O resto é todo HQ. É boa. Você usa o nome, né? O gibi, boa essa. Mas, companheiro, muito obrigado. Foi excelente a palestra. Eu vou até rever quando ficar gravado, porque eu quero algumas referências que você postou ali. Eu quero ver se eu consigo ler.
Também queria parabenizar a sua fala, foi muito boa a apresentação. Eu aprendi muito, assim, sobre os zines, eu tenho um conhecimento bem raso, assim, porque eu vejo muito, justamente, artistas que gostam muito de se expressar através do zine por não conseguir publicação. Então, eu tenho um conhecimento mais superficial, assim, através de, realmente, da produção de pessoas que não conseguem publicar e tal, e eu acho que é uma forma de continuar expressando, mesmo não tendo esse espaço formal, comercial, né? Como você apresentou, mas aí você trouxe tanto mais substância, né, sobre o zine, mais história, mais produção, e até do cenário brasileiro também foi muito rico a sua apresentação. Queria só ressaltar realmente a qualidade da apresentação e agradecer pelo conhecimento. Ah, sim, tranquilo. Eu até hoje faço zines, quer dizer, eu continuo fazendo, e alguns mini zines, como esse aqui, né? O microzine eu deixo pro... Aqui tem outro que nem é meu. Esse aqui é meu, esse aqui não é meu. Vou mostrar esse aqui, ó. Mini zines, esse aqui é legal que fala sobre fanzine, ó. É um outro jeito de fazer fanzine mais barato também, que qualquer um pode fazer. Como você mesmo falou, quem não está conseguindo, faz o seu fanzine, ó. 8 páginas numa folha de sulfite, sanfonado, e já pode ter uma história em quadrinhos aqui. Então, a pessoa pode começar daí, né? Aquela que quer ser profissional nos quadrinhos. E aquela que simplesmente já tem sua profissão, pode fazer em paralelo para desenvolver sua criatividade, enfim, e manter, né, essa possibilidade de criar algo, né, distinto, com desenhos, com colagens. Então é muito bacana porque oferece, o fanzine, ele oferece essa possibilidade de extravasar o processo criativo, porque se não for ele... a pessoa pode fazer outra coisa, pode cantar e tal, mas se a pessoa não tiver nenhum do outro desses dons, como eu não tenho de cantar nem nada, acho que o desenho ou o fanzine, ele faz com que a gente possa ter aonde veicular suas ideias, né? E o Instagram, para vocês que usam o Instagram, eu também uso, né? Mas o Instagram pode ser um veículo também de você colocá-lo lá e deixar um endereço ou um contato, caso vocês façam a versão impressa, para mandar para a pessoa. Pode mandar preço... Pode cobrar, mas você cobra um preço simbólico que, enfim, que não fique caro, né? Que aí eu acho que o fanzine é mais para isso. Tem fanzines caros também, mas esses são os artezines, são mais complexos e é uma outra linha também, né? Mas existe de tudo Esse que você mostrou aí é um metazine, né? Que ele é um zine falando sobre o zine. Ah, como tema, sim. Como tema, um metazine. Mas o formato dele é um zine tradicional, é um mini zine tradicional que existe muito hoje em dia, né? De um tempo para cá. Ele é favorável a muita gente fazê-lo nesse formato. Agora, o tema, sim, é um metazine, nesse caso. O Ivanilson perguntou: você poderia falar um pouco mais sobre o uso dos fanzines na educação? Ah, sim. A educação para usar zine vai desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Vai depender do conhecimento, né? Do professor, né? Porque geralmente ele não é ainda muito conhecido, né? No mundo. No Brasil também. Então, eu acabei de dar um curso de linguagem visual aqui, o semestre passado, e as 5 professoras que vieram fazer, mas são professoras do ensino bem básico, antes do básico, que é o antigo jardim. Mesmo assim, elas nunca tinham ouvido falar de fanzines. Mas quando você começa a mostrar, o professor ele pode utilizar, por exemplo, o professor do ensino médio, o ensino fundamental ou médio, ele pode pegar um tema que ele esteja colocando em pauta, né, história, geografia, o que quer que seja, e fazer com que os alunos pesquisem sobre aquele tema e elaborem cooperativamente um zine, com recorte, colagem, desenho, textos que tenham a ver com aquele tema. E eles vão fazer isso brincando, eles vão brincar, então vai ser interessante. E o formato pode ser desse aqui, pode ser um formato A5, que é a sulfite dobrada ao meio. Então, desses assim, tem muitos exemplos. Aqui, na minha mão aqui, eu não tenho agora nenhum, além do Gibiuzine, né? Que aí é um projeto da faculdade, da Federal de São Carlos, em que o professor Ilho, ele junta os alunos de licenciatura que ajudam ele a montar o fanzine com as próprias artes deles, baseado no que eles querem fazer. Pode ser do aprendizado de biologia ou de outras áreas, né? Então, esse é um zine que é um pouco mais caro, porque tem a capa colorida, o papel é mais grosso, mas ele tem uma verba de financiamento de pesquisa para isso. Agora, quem não tem, pode fazer o zine
manual mesmo, como eu mesmo faço, como esse aqui, em escolas. Eu acabei não trazendo aqui, eu tenho muitos aqui, zines escolares comigo, mas não estão aqui nessa sala, né? Mas tem um professor em Goiás que os zines que ele trabalha com os alunos são zines temáticos, por exemplo, sobre a África. Eles podem apresentar as pesquisas que eles fazem e não só desenhar, fazer colagem, colocar materiais, colar materiais. Aí o zine vai ser uma tiragem só, um exemplar único. Você pode folhear ele, às vezes vem miçangas coladas, aí ele põe na exposição. Mas um exemplar só? Sim, porque é um zine educacional. Ele deixa em aberto para a pessoa fazer como quiser, ou para a dupla, ou para o grupo fazer como quiser. Agora, se você tem intenção de fazer cópias de zines, aí tem que ser numa modalidade mais simples para poder fazer a cópia. Agora, no escolar não tem essa necessidade. Você não está formando zineiros ali. Você está usando os zines como uma ferramenta educacional criativa, né? Então, eles começam a trabalhar com desenhos, com recortes, com colagens, montando os zines, e eles gostam muito disso. E os zines temáticos, às vezes sobre história, sobre geografia, interdisciplinarmente. Aqui também eu já apliquei isso, então deu certo. Os alunos fizeram o tema que eles quisessem, ou na área da biologia, uma professora aqui também aplicou, eu auxiliei um pouco a falar o que era o fanzine, e os alunos fizeram, por exemplo, abordando sobre doenças sexualmente transmissíveis. Eles fizeram pequenos zines em forma de, quase esse formato aqui, mas era um formato de folder. O folder é assim, você pega uma folha de sulfite e dobra ela em 3. Vou dobrar essa aqui. E aí você tem o folder zine, em 6 páginas. E aí eles fizeram com esse material aqui, uma folha, dobrado em 6, e os fanzines sobre essa temática, né? Se vocês pesquisarem, quem quiser assistir meus gazines, alguns dos vídeos meus mostram esses fanzines, tá? Então, tem lá também. Eu posso deixar depois... Na verdade, eu tenho como passar para vocês um link, que através desses links, vocês podem consultar a listagem dos meus vídeos do Gazine. O link é esse aqui. Nesse link, vocês vão ter a listagem, e essa listagem tem os links de todos os vídeos. Aí, quando vocês colocarem palavra de busca lá, Zine Educação, alguma coisa, vai aparecer, vocês clicam e dão uma olhada nos meus vídeos, que provavelmente eu vou mostrar ali. E se vocês colocarem fanzine Educação no Google, a inteligência artificial, que agora substituiu o Google, né, ela que busca, ela vai achar para vocês também alguma coisa, e até imagens e vídeos. Interessante você falar aquilo do filme, eu ainda não assisti, eu realmente não conhecia sobre ele, mas me chama a atenção por causa da plataforma, né? Eles não terem feito a pesquisa, é lamentável, né? Algo desse tipo. Você como professora de inglês, é interessante te expor. Na verdade, eu não sei se o tradutor fez ou não a pesquisa. Eu acho que ele ficou preocupado em ninguém saber o que é e colocou texto no lugar de zine, mas isso é uma visão estúpida que tem Foi muito feio da parte, assim, lamentável no sentido ruim da plataforma. Assim. Porque você desmerece a inteligência e a curiosidade do ser humano, no caso do brasileiro, né? Sim. Era mais para agradecer por você ter compartilhado isso, porque eu realmente desconhecia, e agora eu vou assistir o filme e vou prestar atenção nessa parte antes de assistir aí. Já faz um tempo, então entra novamente e veja se a versão que está em português está desse jeito ainda ou não. Eu já vi. Não tem problema, tomara que tenham corrigido. Tomara que tenham corrigido, tá bom. Obrigada. Obrigado. Eu agradeço de novo a presença de todo mundo, a apresentação do Gazi, que foi muito boa. E é isso, gente. Boa noite e obrigado. Agradeço a todos, agradeço a você pelo convite, ao Agostinho também. E fico aqui, caso alguém queira depois me contactar, né? É fácil também. Na verdade, eu tenho vou finalizar aqui, pôr no meu e-mail, né? Pronto. Mas se vocês colocarem
na internet, Gazini, Fanzine, provavelmente vai aparecer meus vídeos, vai aparecer alguma palestra minha, alguma coisa que tenha algum link. Mas aí está o e-mail para quem quiser, tá bom? Agradeço.